A expectativa dos envolvidos no julgamento do plano de golpe no Supremo Tribunal Federal é que todo esse processo seja concluído antes do fim deste ano. Mas para isso acontecer, é preciso manter a agilidade que está se vendo até agora na primeira turma do Supremo. A repórter Luciana Amaral já está com a gente ao vivo, direto de Brasília. E é importante a gente saber, Luciana, boa noite. Antes de mais nada, quais são os próximos passos a partir desse ponto, dessa decisão tão importante que o prédio atrás de você, o Supremo Tribunal Federal, tomou? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Prime Time. Olha, agora começa a ação penal em si, ou seja, os réus vão passar a responder na Justiça as acusações feitas pela Procuradoria-Geral da República, também, é claro, então, com base na investigação da Polícia Federal. E ao final dessa ação, Bolsonaro e os outros 7 réus, eles podem ser condenados ou eles podem ser absolvidos. Esse julgamento, vale a gente ressaltar aqui, também vai ser feito na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A ação, então, começa com uma série de trâmites e de procedimentos de audiências. Por exemplo, vão ser ouvidas as testemunhas de defesa e de acusação, os próprios réus também vão ser ouvidos, os advogados de defesa deles vão poder se manifestar sobre qualquer outra questão que possa surgir. A PGR, o Ministério Público, também vão dar a opinião deles, o que eles recomendam ao longo desse julgamento. E aí pode ter ainda o levantamento de novas provas e a perícia também de documentos, da documentação que foi recolhida até o momento. O relator Alexandre de Moraes, ele então vai dar o parecer dele e aí no julgamento os outros ministros também da primeira turma vão dizer se acompanham ou não o ministro Alexandre de Moraes nesse parecer dele, se eles concordam ou não. Os réus, eles vão, como eu disse, poder ser condenados ou absolvidos. Caso seja condenado, Jair Bolsonaro especificamente poderia pegar até 39 anos de prisão, e isso de acordo com especialistas ouvidos pela CNN antes então do julgamento. Só que é claro, isso vai depender dos ministros do Supremo e também de algumas outras variáveis, alguns fatores, como idade, comportamento e também se é réu primário ou não. Volto contigo. Muito obrigado, Luciana Amaral, que falou com a gente direto de Brasília. Importante continuar na capital federal, porque agora eu falo com Theo Cury e Luísa Martins e também Juliana Lopes aqui em São Paulo. Theo, em quanto tempo essa ação penal deve tramitar? Até, claro, o julgamento final. Essa é a pergunta que todo mundo quer saber a resposta. Mas boa olha, sorte, boa sorte a sua resposta, então. Então vamos lá. A grande expectativa e o papo que rola é de que pode acontecer em setembro o julgamento. E aí a gente está falando do julgamento do mérito, né, dessa denúncia, para saber se esses réus, lembrando que a gente só tem por enquanto um núcleo, há ainda outros 3 núcleos que precisam ter a denúncia analisada pelos juízes da primeira turma, mas se esses réus serão ou não culpabilizados, ou se eles serão inocentados. Então a expectativa é de que isso, pelo prazo processual, Márcio, Ju e Lu, chegue por volta de setembro. Obviamente há muito chão pela frente. Há uma expectativa, então, de que agora o processo se inicie. A Luísa deu uma pincelada no começo da nossa conversa, mas o que acontece a partir de agora? As testemunhas vão ser arroladas, tanto as testemunhas dos réus como as testemunhas apontadas pela acusação. Os réus serão ouvidos, eles terão a chance de apresentar a versão deles, algo que até então, para muitos deles, ainda não havia acontecido, agora acontece. Há uma coleta de provas, novas provas, enfim. É considerado pelos juristas como o início do processo de fato, porque é quando dá-se início à ação penal. Então, a expectativa é de que em setembro esse julgamento possa acontecer. Obviamente vai depender da tramitação pelo relator do caso, que é o ministro Alexandre de Moraes, com os cumprimentos de diligências pela Polícia Federal, pelos investigadores, atendendo também a requisições, solicitações, pedidos da Procuradoria-Geral da República.
A gente entende o valor dessa pergunta, né, Luísa? Não apenas por envolver um ex-presidente, generais do Exército nesse julgamento. Estamos apenas no núcleo 1 desse julgamento, desse inquérito. Mas a expectativa também é grande para a gente ter, especialmente, a visão de que no ano que vem, eleições presidenciais, sabedores que somos, como o Supremo Tribunal Federal, especialmente, quer isso concluído logo este ano, 2025, antes dessas eleições, para não haver aquela mistura entre esse julgamento e o processo político de uma nova eleição presidencial. Márcio, a gente lembra, inclusive, que o próprio procurador-geral já tinha em suas mãos alguns dos relatórios da PF com os indiciamentos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Creio que no caso da vacina, no caso das joias sauditas também vendidas no exterior, e ele optou por deixar isso em stand-by para não contaminar a eleição do ano passado. Esses relatórios estão em stand-by até hoje, tanto que a vacina e a questão também das joias não foi incluída nessa primeira fase das denúncias. Mas isso é só para ilustrar que há uma preocupação, tanto na PGR quanto no Supremo Tribunal Federal, de não deixar margem para críticas de que ou a PGR ou o STF estejam, de alguma maneira, tentando interferir ali na campanha eleitoral com base na agenda de julgamentos, né? Então, o cenário ideal é realmente, como disse o Theo, tentar concluir pelo menos o núcleo 1, que é o considerado o núcleo crucial, né, o núcleo mais importante desse plano de golpe que está sendo investigado, pelo menos esse núcleo concluir ainda em 2025. Os ministros têm falado que há tempo hábil para isso. Eu creio que eu falei até no início aqui do Prime, Márcio, que a base tem sido o 8 de janeiro, né? Houve ali os ataques em janeiro. Logo em seguida foi aberta uma investigação, houve a denúncia e o julgamento de condenação ou absolvição, ou seja, o julgamento final, ocorreu em setembro de 2023. Então houve um prazo bastante ágil, né? Foram ali 7, 8 meses desde a abertura da investigação até a gente ver os primeiros condenados. Então há uma expectativa de que isso possa também acontecer com essa ação penal. E só para concluir, a gente viu o ministro Cristiano Zanin chamando sessões extraordinárias, né, para agilizar o julgamento desse primeiro núcleo. Isso é esperado que ocorra também para os núcleos seguintes que vão ser julgados na primeira turma. E no entorno de Jair Bolsonaro, Juliana Lopes, quais são as expectativas, quais são as ideias dos próximos passos desse processo contra o ex-presidente? Claro, olhando para 2026 também, né? É isso. Hoje começou um rumor, assim, com postagens também na internet, trocas de mensagens sobre possibilidade de prisão do ex-presidente antes mesmo da condenação, né? Uma prisão numa medida cautelar, com uso possivelmente de tornozeleira, enfim. Foi um assunto que se espalhou hoje, inclusive, ali onde estava o ex-presidente, que passou o dia no Senado Federal, no gabinete do filho dele, Flávio Bolsonaro. Conversei com alguns integrantes que me disseram, olha, acho muito difícil que isso aconteça, pensando politicamente, né, com a cabeça de um político, porque isso poderia representar, inclusive, poderia prejudicar a imagem do Supremo Tribunal Federal, que já é colocado pela oposição como um algoz e, nesse momento em que Bolsonaro está falando de perseguição política, prender o ex-presidente da República antes de uma condenação poderia piorar ainda mais e ampliar um cenário de polarização aqui no país. Então, tem esse entendimento das pessoas mais próximas do ex-presidente, apesar da oposição também jogar com isso, né? Se fosse preso, se usasse tornozeleira, isso pode enfraquecer a imagem do ex-presidente, mas foi um assunto bastante discutido. Conversei hoje, inclusive, com o líder da oposição ali no Senado, que é muito próximo ao ex-presidente, senador Rogério Marinho, que me disse a mesma coisa. Olha, acho muito difícil que isso aconteça. A gente espera que não aconteça nenhum tipo de medida cautelar, nem para o uso de tornozeleira, nem para prisão ou qualquer outra medida. Mas o que a gente sabe é que é um processo que vai aprofundar provas, vão haver oitivas, né? E aí, à medida que essas provas forem aprofundadas, é preciso entender realmente esse cenário. Mas só para a gente deixar muito claro, apesar dos rumores e as postagens na internet, os mais próximos, os aliados do ex-presidente, não acreditam nessa possibilidade de prisão antes de uma condenação.